partir de supostas visões do líder, estratégias do líder, revelações do líder, e essa revelação conduz toda a igreja numa campanha, ou num voto, ou em meios de arrancar bens e dinheiro, tá certo? E envolver as pessoas num ativismo religioso, muitas das vezes levando elas à exaustão, ao limite das suas forças. Por quê? Porque estão presas a essa mentalidade, estão subjugadas com as suas mentes acorrentadas a essas lideranças manipuladoras, as lideranças que são perigosíssimas ainda nos dias de hoje. E o exclusivismo. Dizem ser os únicos a estarem certos. Exclusivismo. Já ouviu aquela frase, inclusive Paulo Romero. Eu tenho que trazer os livros aqui para perto para mencionar para vocês. Eu não vou encontrar ele aqui, não deve estar perto de mim. Mas o livro do Paulo Romero é aqui, não, aqui é Dom Richardson, que também é muito importante, mas eu queria falar agora sobre Paulo Romero. Não vou encontrar aqui perto de mim, depois eu vou mostrar para vocês. Mas um livro chamado Decepcionados com a Graça, tá? Decepcionados com a Graça, de Paulo Romero. E também tem o Supercrentes, no qual ele investiga, tá certo? Ele de fato cataloga, né? Muitos casos onde essas lideranças manipuladoras emitiram falsas profecias, tá? Manipularam as pessoas, levaram elas a dar altas somas em contribuição ou se envolverem em comportamentos absurdos, ridículos, tá? Por quê? Manipulação mental, e essa ideia exclusivista de que só eles tinham uma revelação superior, uma revelação especial, uma nova unção, tá certo? Uma nova profecia, e que a partir daí eles se tornavam líderes exclusivos, detentores aí de um poder excepcional, de um contato especial com Deus, de uma autoridade que é sobre todos os outros demais. Então você tem, a partir dessas ideias exclusivistas, essa manipulação, tá certo? E esse domínio sobre as mentes, e essa mentira, né? Quando eles atraem, eles concentram toda a possibilidade de salvação no seu movimento, e não na pessoa bendita de Cristo Jesus. A salvação não está nem em ideias. Quem afirma que a salvação está em ideias são os gnósticos. Os gnósticos que têm todo aquele processo de iniciação, aquela ideia de dividir as pessoas em rílicos, psíquicos e pneumáticos, sendo os pneumáticos espirituais. E a pessoa vai em grau ascensional, tendo contato com certas informações, certo conhecimento secreto. Por isso que eles são esotéricos, né? São fechados, somente para os iniciados. E conforme a pessoa vai avançando, ela vai subindo em graus de conhecimento e assim vai ascendendo também espiritualmente. Então ela se salva por meio desse suposto conhecimento secreto que é partilhado somente aos iniciados, tá? Então isso é pessoas que creem que a salvação é por meio de um conhecimento. A salvação não é por meio de um conhecimento, a salvação é por meio de uma pessoa. E a pessoa chama-se Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E aí a informação que recebemos sobre ele por meio da pregação, ela leva-nos a crer na sua pessoa bendita, numa ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que nós abrimos nosso coração e recebemos essa verdade de Cristo como único e suficiente Salvador, os seus méritos adquiridos na cruz do Calvário, o seu sacrifício vicário, nos coloca em condições diante de Deus de estarmos novamente em comunhão, fazendo essa ligação. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens, tá? Proporcionando a nós então salvação no seu santo nome. A salvação é numa pessoa, na pessoa bendita de Cristo, e não através de práticas que são estipuladas por certos movimentos religiosos, nem através da adesão a determinado grupo, tá? Nem através de conhecimentos secretos que são partilhados. A salvação está na pessoa bendita de Jesus Cristo, tá? Então, pertencer ao corpo de Cristo é estar ligado a Ele, é estar em comunhão com Ele. E você pode estar em comunhão com Ele em diferentes denominações, desde que essas denominações sejam ortodoxas,
tenham respeito para com aquilo que é a revelação das Sagradas Escrituras, tá? Então elas recebam as Sagradas Escrituras em sua integralidade e tenham reverência, tenham respeito por ela e vivam conforme ela, independentemente da denominação, ok? Por isso que a salvação não está em denominações, a salvação está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Assim cai por terra essas alegações do exclusivismo. Nós rejeitamos essas alegações do exclusivismo. Aí, voltando aqui para a apostila, né, eu queria aproveitar aqui esse quadro que é muito importante para nós discutirmos todas as questões. Mas a apostila fala o seguinte: por que as seitas são atraentes? Tá? Por que as seitas são atraentes? Aqui na página 18. Página 18 da sua apostila. A seita satisfaz várias necessidades. Psicológica, tá? Alguém pode ter uma personalidade fraca, facilmente manipulável, tá? Emocional, a pessoa pode ter sofrido um trauma emocional recente ou no passado. Intelectual, o membro tem perguntas que esse grupo responde. A seita dá aos seus membros a aprovação, aceitação, propósito e uma sensação de pertencer a algum grupo. A seita também pode ser atraente por outras razões, como rigidez moral e demonstração de pureza, segurança financeira, promessas de exaltação, redenção, consciência mais elevada ou um conjunto de outras recompensas. Depois a pessoa permanece por motivos como, e aí ele enumera aqui alguns que são muito relevantes para que nós possamos analisar e perceber as diversas formas, as diversas teias, né, por meio das quais as pessoas ficam presas, ficam amarradas a essas seitas. Mas ele já começou aqui com algumas análises sobre as próprias pessoas. Então você tem uma personalidade fraca, então uma má formação na sua personalidade, tá? Então você tem situações de traumas, né? Traumas recentes ou antigos. E esse trauma torna ela fragilizada, tá? E essa fragilização faz com que ela busque uma aprovação, tá certo? Um meio de estar se reconciliando, reconciliando-se num nível espiritual, reconciliando-se no nível emocional. Então, muitas das vezes as seitas, elas trabalham muito bem essa sensação de aceitação, essa sensação de perdão, né? Então trabalham muitas das vezes um auto perdão, tá certo? Então eles com isso buscam com que a pessoa se livre de culpa, né? Então essa culpa que muitas das vezes ela persegue devido a más escolhas que ela fez, e a seita vai se aproveitar disso, trabalhando essa questão dela se perdoar, tá certo? Ou dela recompensar espiritualmente por outros meios. Então você vai, por exemplo, em sessões espíritas, onde a pessoa teve esse rompimento brusco e muitas das vezes ela não teve a oportunidade de dizer certas coisas, de se reconciliar com aquela pessoa, e a grande proposta é um contato com ela. E aí nesse contato que é oferecido, a Sagrada Escritura deixa muito claro para não buscarmos esse contato. Ela reprova a necromancia, tá certo? A tentativa de comunicação com pessoas mortas, porque conforme a verdade bíblica, as pessoas que partem desse mundo, elas vão para um âmbito espiritual que não permite um contato com os vivos, tá? Então elas estão no que a Sagrada Escritura chama no Antigo Testamento de Sheol e no Novo Testamento de Hades, tá? Então é o mundo espiritual dos mortos. Elas partem para esse lugar e não conseguem mais estabelecer uma comunicação com os vivos. O que temos no mundo da atualidade, no mundo em que vivemos, é uma situação em que você tem os seres humanos e em torno desse convívio dos seres humanos, seres espirituais. Seres espirituais angelicais, tá certo? Que estão do mundo de Deus, que são servos de Deus, tá certo? Criados por Deus, mas também seres espirituais caídos, que perderam essa comunhão com Deus e que estão então imbuídos dentro desse processo de tentação, dentro desse processo
de tentar seduzir o homem para propostas de destruição, para afastar-se mais da presença de Deus, porque são seres espirituais caídos, tá? São demônios que seguiram Satanás na sua queda. Então, quando a pessoa tenta uma comunicação com esses monstros, na verdade o que ela obtém é uma comunicação com esses demônios que as enganam, as iludem e fazem com que elas estejam cada vez mais amarradas, trancafiadas, presas a estas seitas malignas. Por exemplo, manifestações dentro do espiritismo, tá certo? Do kardecismo, né? Dessa suposta mediunidade, que na verdade acaba sendo uma enganação devido ao contato que é feito não com estes que partiram para o outro mundo, que não há mais contato com eles, mas sim com esses demônios. Então, nessas fragilidades, nessas situações de vulnerabilidade, é que elas conseguem muitas das vezes ludibriar, enganar, iludir essas pessoas e mantê-las cativas, mantê-las presas, tá? Então, a questão da personalidade, a questão do trauma, da intelectualidade também. Então, você tem pessoas que têm essa deficiência na intelectualidade, não conseguem analisar de uma forma mais profunda, de uma forma mais astuta, e acabam sendo facilmente ludibriadas. Então você tem pessoas que tristemente estão tão presas, desenvolveram uma dependência tão grande em relação a esses líderes, que a tentativa de resgatá-las causa um profundo trauma, porque elas sentem um grande vazio, tá certo? Por causa da sua integração a esses movimentos, por causa da sensação de compensação que eles sentiam dessa liderança, da sua palavra de aprovação, ou da aprovação de determinadas práticas. Então, porque a pessoa realizou certas práticas, ela sente aquela compensação, e aquela compensação, uma vez que ela é tirada dali, aquilo causa um grande trauma para ela. Então, por exemplo, uma pessoa que entra para as testemunhas de Jeová, você já teve contato com pessoas que aderiram a essa seita, elas se desligam dos seus parentes que não são testemunhas de Jeová. Há um rompimento muito sério na família. Essas pessoas são arrancadas de seu seio familiar. Elas não interagem com os parentes que não são dessa seita. E todo o seu mundo agora é aquela seita. E ela faz uma cobrança pesada em cima das práticas exigidas. Por que você acha que as testemunhas de Jeová batem na porta das pessoas domingo de manhã? Por que você acha que elas ficam paradas nas esquinas entregando aquela literatura? Porque elas são obrigadas a realizar essas práticas. Aquilo tem uma tabela, ela vai entregar aquela tabela para o seu líder, de quantas horas ela fez entregando literatura, batendo de porta em porta. Eles fazem ligações agora também. Então existe uma pressão intelectual, uma pressão mental em cima dessas práticas. Eles acreditam que entregando aqueles relatórios, fazendo toda aquela carga horária, eles obterão a sua salvação disso. O espírita, quando faz boas obras, ele está tentando obter com isso uma evolução espiritual, para que em outras encarnações ele venha como seres mais elevados, até que eles saiam desse plano. Eles estão buscando sempre uma tentativa de compensação, de retribuição, de contentamento, tá certo? Então eles criam essa dependência. Não há liberdade como há liberdade em Cristo Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O crente faz obras não para ser salvo, mas porque ele é salvo. É como resultado. A sua salvação está na pessoa bendita de Cristo Jesus. O seu perdão em Cristo é total. Tá certo? A sua liberdade é plena. Ele é tão livre que ele é livre inclusive para sair. A pessoa pode abandonar o Evangelho sem quaisquer retaliações. O problema é que, abandonando o Evangelho, ele abandona a salvação da sua alma. Então é a realidade. Mas ele não será perseguido, ele não será coagido. Cristo disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O próprio Cristo, o Senhor, o Salvador, ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está coagindo ninguém a segui-lo. Mas se a pessoa quiser salvação, é somente através dele. Aí precisa segui-lo. Aí tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Mas existe esta questão dessa cadeia
intelectual, emocional que é gerada dentro desses movimentos sectários. Olha a lista que ele passa aqui, ó. Dependência. As pessoas querem frequentemente ficar porque a seita vai de encontro às suas necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais. Psicológicas, intelectuais e espirituais. Agora, quem cria essa dependência? A própria seita. Tá? Que a pessoa não seria nada sem aquela seita, que a pessoa não tem vida própria, ela não tem inteligência para analisar as coisas, somente através da revelação do líder, somente através das visões do líder, ela não consegue analisar as coisas por si mesma, ela não consegue ter uma vida fora daquela seita, então cria toda uma pressão mental para que a pessoa esteja dependente daquela seita. É uma droga, tá certo? A pessoa de fato está inebriada por aquela droga e ela precisa cada vez mais daquilo. Então ela, primeiro o traficante, né, a pessoa que está aliciando pessoas, ele oferece aquilo gratuitamente, a pessoa aprova, daquilo vem uma satisfação, tá certo? Vem um prazer e daquele prazer a pessoa agora quer mais e para obter mais, ou ele vai comprar ou ele vai vender para poder obter uma parte e continuar a sua prática, uma vez que ele foi viciado. Então é um tipo de droga, uma droga mental. Tá? A pessoa fica presa dentro desse ciclo. Ela quer cada vez mais. E o líder a mantém sempre presa naquela dependência. Olha, se você sair daqui, você não é ninguém, você não é nada, você não vai conseguir sobreviver. Por quê? Para que a pessoa se mantenha sempre dentro daquela dependência. E ela quer sempre ser aprovada. Ela fica que nem um cachorrinho abandonando o rabo, querendo que o líder a aprove, a ame, a aceite, tá certo? Que ele sempre a recompensa com esse tipo de coisa. Sendo que o Evangelho nos ensina que a nossa recompensa vem de Deus e não dos líderes. Vem de Deus e não de uma instituição. Ok? Então você participa de uma... Se está dentro de uma igreja, está num hall de membros, está trabalhando para Cristo ali dentro daquela congregação, mas a sua aprovação vem de Deus e não da liderança. E agora essas pessoas não, elas precisam da aprovação de suas lideranças, precisam que elas de fato a reconheçam e a aprovem, e a sua gratificação vem disso. Isolamento. O contato com pessoas de fora do grupo é reduzido, é o que eu falei da Testemunha de Jeová. Quem tem parentes Testemunha de Jeová sabe muito bem do que eu estou falando. A pessoa se isola. Se você tenta estabelecer uma ponte de diálogo, ela é hostil. Ela sempre vai tentar te combater. Ela não vai falar amigavelmente. Ela não vai analisar as coisas intelectualmente, friamente. Ela vai sempre analisar de forma emotiva e te encarando sempre como um opositor. Tá? Então a pessoa sabe que de fato há esse isolamento. A pessoa é isolada de todos os demais da sociedade. Ele fica presa dentro daquela instituição. O mundo dela é somente aquelas pessoas daquela instituição. Reconstrução cognitiva ou lavagem cerebral. Uma vez que a pessoa é doutrinada, os processos de pensamento deles são reconstruídos para serem conscientes com a seita e ser submissos aos seus líderes. Isso facilita o controle pelos líderes da seita. Então, com isso, o que eles estão fazendo? Eles estão de fato reprogramando cognitivamente a pessoa para que tudo aquilo que ela havia recebido como informação seja desacreditado. Mesmo que depois eles passem a mesma informação, mas de outra maneira. Mas agora você recebe a informação apenas daquela seita. Você recebe somente o que aquela seita diz é verdade. Somente o que aquela seita diz é coerente. Tá? Então eles vão contraditar todas as outras fontes, descredenciar todas as outras fontes de informação, e somente o que vier a partir daquela seita é verdade. Aí cito novamente Testemunhos de Jeová. As literaturas deles, se você analisar elas em conjunto, elas até se contradizem, porque eles vão mudando a torre de vigia, que é a fonte oficial, e só há uma fonte oficial, nenhuma outra Testemunha de Jeová é autorizada a falar em nome do grupo, somente aquilo que vem da torre de vigia é a informação oficial. Eles vão mudando conforme a época, eles vão alterando certas coisas. Então algumas doutrinas caíram, a doutrina dos 144 mil, por exemplo, então eles vão alterando isso conforme a época, e vão então novamente restabelecendo outra forma de revelação, outra forma de entendimento, e as pessoas vão mudando
conforme essa liderança vai mudando o entendimento. Então elas vão sempre cativas, obedecendo aquilo que vem a partir da sede do Brooklyn, onde está lá o chamado escravo fiel, tá certo? Que é um grupo de pessoas que pensa as doutrinas da Torre de Vigia, que vai emitir os livros, onde vão estar presentes então a sua forma de pensamento em relação a diversos assuntos. Então você tem aí pessoas que estão cativas com relação a essa reprogramação cognitiva. A sua informação só vem daquela fonte. Aquela fonte é a única verdade. Tá? Substituição. A seita e os líderes ocupam frequentemente o lugar de pai, mãe, mentor, discipulador, pastor, professor. E aí gera um relacionamento abusivo. Um relacionamento extremamente abusivo. Porque a pessoa ela não tem liberdade. Não há assim uma alçada de envolvimento, né? Então, olha, o que é da alçada do pastor? O que é da alçada do professor? O que é da alçada do juiz? Então, em questões jurídicas eu consulto meu advogado. Em questões religiosas eu falo com meu pastor. Em questões intelectuais eu tenho um orientador, um professor. Não, tudo é da seita. Tudo vem do líder. Tudo vem daquele grupo, tá? Então aquele grupo se mete em tudo na sua vida. Você vai ver, por exemplo, uma grave questão entre os mormons, que é o casamento poligâmico, né? A poligamia. A poligamia que era incentivada, que era praticada por Joseph Smith. Outros líderes adotaram também essa poligamia. E isso foi muito difundido, até que os Estados Unidos combateu bastante. Eles tiveram que buscar uma área dos Estados Unidos para se isolar, para continuar praticando essa poligamia. Então, um homem só casava-se com várias mulheres, tá? E isso foi, durante muito tempo, combatido, perseguido, até que hoje isso é praticado, mas com muita dificuldade, tá certo? Mas, de fato, esses líderes, eles invadem todas as áreas da vida da pessoa. Eles invadem todos os setores, então não há um setor da vida em que seja privativo dela, que as decisões sejam somente dela. Não, o líder invade todas as áreas, com quem ela vai casar, onde ela vai trabalhar, quais são as suas preferências e tudo mais. Tudo isso vai sendo dominado por essas lideranças. Toda a sua vida está cativa desse movimento, e ela vai sendo manipulada, vai sendo meio que um marionete na mão desses líderes. Então esse é o grande risco. Pessoas que se encontram nessa situação, de fato, estão cativas, elas são escravas, tá? Elas são escravas, de fato, dessa liderança. Obrigação, o membro fica endividado emocionalmente com o grupo e muitas das vezes financeiramente. Então tem essa situação também, devido a essa invasão, né, que esse grupo promove em relação a todas as áreas da vida de seus membros, há essa dependência, tanto emocional, que eles sentem como que uma dívida, né, para com esses líderes, porque tudo aquilo que foi feito supostamente é para seu bem. Então eles têm essa dependência no sentido de não poder se apartar, não poder sair debaixo da sua cobertura espiritual. Quantos vocês já ouviram falar desses termos que surgiram, foram muito propagados, foram combatidos, aí dá uma sumida, as pessoas param um pouco com isso, mas vez ou outra a gente ouve de novo: minha cobertura espiritual, você não pode sair da minha cobertura espiritual. O que vem a ser essa tal dessa cobertura espiritual? Senão um grande guarda-chuva de autoridade desse líder, sob o qual as pessoas precisam se abrigar, porque senão elas estarão expostas a diversos ataques no nível espiritual, e elas não podem se proteger dele, porque a sua proteção está naquele líder. Veja que a sua proteção não está em Cristo, a sua proteção não está no poder de Deus que foi concedido a ela, na presença do Espírito Santo que está dentro dela. Não, a proteção está naquele líder, naquela pessoa, no magnetismo que ele exerce, no carisma que ele tem, tá certo? No poder que ele tem. Então as pessoas estão presas ao líder, elas idolatram ele, estão em torno dele. Então você tem toda essa situação na qual ela fica presa, ela tem obrigações no nível emocional e financeiro até, porque existem alguns que de fato tomam conta de todas as áreas da vida, inclusive a área financeira. Culpabilidade, que é o item F aqui da página 19,
É dito para a pessoa que sair da seita é trair o líder, seu Deus e o grupo. É dito também que deixar o grupo é rejeitar o amor e a ajuda que o grupo lhe deu. Então, existe essa situação na qual ela se sente cativa pela culpa. Então, se ela abandona o seu líder, ela está sendo ingrata, né? Está demonstrando ingratidão, e essa ingratidão gerará graves consequências de condenação, por exemplo, né? Então, ela será condenada ao inferno por ter abandonado. E muitas das pessoas que relatam dificuldades para sair, por exemplo, da Adventista do sétimo dia, eles alegam que de fato sofreram essa coação, no sentido de serem reputadas agora como apóstatas,